A Vila TV apresenta Remember Rhythmin, Episódio 1. As luzes voltam a acender-se, as memórias ganham voz e tudo começa aqui. Com quem viveu, sentiu e nunca deixou a chama apagar. A história contada por quem esteve lá. Estamos aqui com um grupo de amigos que costumam frequentar o evento da Rhythmin. Este ano o evento tem lugar dia 16 de maio. Então, aqui este grupo de amigos, já há muitos anos que frequentam este evento, desde o início ou não? Posso começar eu? Sim, eu frequento estes eventos desde a primeira edição, ou melhor, desde a segunda edição, que a primeira edição foi mais um evento de amigos que fizeram num restaurante aqui na Quinta do Paço, e então eu nesse não frequentei. Ainda era muito novo, e depois comecei a frequentar a partir do momento em que foi para a casa principal, comecei a frequentar e a ver estas caras todas, já de outra geração, que eu sou de uma geração mais recente. Mas estava a dizer-nos que o seu pai já frequentou, não é? Já foi Sim, o meu pai fez parte do primeiro staff da Rhythmin e era o porteiro da casa, sim. Aqui, a maior parte das pessoas que estão aqui frequentaram a universidade, não é? Porque a Rhythmin costumava ser frequentada por pessoas aqui mais de Vila Real e alunos, ex-alunos, ou na altura alunos da UTAD. Como é que era na altura, antes da Rhythmin fechar em 2004, como é que era frequentar, como é que era viver aquele espírito dentro da Rhythmin? A Rhythmin era onde acabávamos as noites, não é? Porque também Vila Real o que tinha era o Pioledo. O Pioledo era a grande central de bares naquela altura. E os bares fechavam às 2 da manhã. Praticamente não havia nenhum que eu me esteja a lembrar que fechasse depois das 2 da manhã. Portanto, onde é que era a noite a seguir? Era a Rhythmin, estava ali dentro. Era entrar para aquele centro comercial, era chegar àquela última portinha ao fundo do corredor, escadinhas para cima. Pronto, e muitas vezes fechei a Rhythmin. Ajudei o Sérgio a fechar a Rhythmin e mais algum pessoal de lá, porque era mesmo até a última, não é? Muitas noites foram lá, até terminar mesmo. Em 2004, qual foi a sensação quando o espaço fechou? Boa tarde, em primeiro lugar. Para mim foi um ano muito mau. Esse 2004 vai ficar para sempre gravado na memória, porque era um espaço que, na minha opinião, nunca devia ter fechado. Deveriam ter criado condições para um espaço icónico da cidade de Vila Real, como é a Pastelaria Gomes, como se calhar se formos para o Porto o Majestic. A discoteca Rhythmin era um espaço de culto, digamos assim, que infelizmente fechou em Vila Real, e até, eu não posso, vou dizer aqui uma coisa, nem se fizeram tantas crianças depois disso fechar. Portanto, nós que falamos de natalidade, cada vez menos crianças, e eu acho que a Rhythmin, se estivesse aberto, de certeza que teríamos mais pessoas em Vila Real neste momento. E costumam frequentar já estes eventos desde que iniciaram, que foi em 2024? Não, 2000 e... Que se iniciaram aqui os eventos. O primeiro, na Quinta de Paço, foi em 2019. 2018 para 2019. E estas caras estão lá todos os anos? Na primeira não, mas nas outras sim. Nas outras estiveram todos presentes. Então, qual é que é a sensação de regressar à Rhythmin? Qual foi a sensação, a primeira vez, de regressar ao espaço da Rhythmin mesmo? Bem, eu frequentei a Rhythmin ainda muito antes do meu próprio percurso universitário. Provavelmente sou dos primeiros clientes daquele espaço e, portanto, acompanhei durante o meu percurso universitário e experienciei o que era a vivência universitária, com as festas de curso, com as animações, em quase que não se conseguia entrar naquele espaço. E de facto, voltar à Rhythmin nos eventos que são realizados anualmente é um momento nostálgico, é um momento de regresso a sensações de há muitos anos, a reencontros de pessoas que muitas delas a gente até vê diariamente, ou quase diariamente, aqui na cidade, mas muita gente que a gente não vê, eu que só vê uma vez por ano, e portanto é sempre um momento único de partilha, de amizade e, como eu disse, de nostalgia, que nos faz sempre muito bem. Qual é a diferença entre viver ou estar no espaço da Rhythmin a aproveitar a noite agora em relação
30 anos atrás? Bem, eu agora não sou propriamente eu não sou propriamente um frequentador da noite nesta altura, como é óbvio. Já estou num patamar que já me leva a estar um pouco mais recatado. Eu, como disse, eu praticamente sou cliente desde dos primeiros tempos da Ritmo, portanto verifiquei todas as mudanças estéticas do próprio espaço, porque o espaço ao longo de anos sofreu muitas alterações. Umas vezes para melhor, outras vezes para pior, também acompanhando um bocadinho o que era a moda na altura do que eram as discotecas. No início as discotecas tinham o seu espaço mais reservado, onde tinham os sofás, onde a pessoa podia estar a partilhar num ambiente mais tranquilo, conversar. Depois passou-se por aquela fase em que era quase tudo de pé, em que era tudo, quanto mais gente entrasse e mais confusão, também passei por essas fases. E era um bom dançarino? Não propriamente, eu gostava muito de estar num espaço muito tranquilo, mas também não perdia um pé de dança naquela altura em que eu era um adolescente ou um adulto ainda há pouco tempo, e eu lembro-me muito bem também eu de fechar muitas vezes aquela pista e de muitas vezes até, confidenciando aqui, depois da porta fechar havia um grupo sempre de amigos que ficávamos lá mais algum tempo, até muitas vezes a petiscar, e portanto era de facto um momento único e que eu recordo com muita saudade, e obviamente que estes momentos em que a gente vai a este Remember, obviamente que retrocede sempre um bocadinho a essas imagens e é fantástico. O Gonçalo é da nova geração, não é? Já só frequentou. Qual é a diferença entre viver esta noite de Remember na Ritmin em relação a frequentar qualquer outro espaço da noite? Bem, eu continuo a frequentar a noite ainda, portanto ainda tenho pedalada para frequentar outro espaço e aproveitar os fins de semana, mas aquilo que é um diferenciador, para além do ambiente, para além da nostalgia que se consegue ver, é a música. A música para mim também faz parte da minha vida, também já fui músico e gosto muito dos temas que o Sérgio escolhe, e é sempre um motivo de ouvir uma música diferente, de estar num espaço com uma mística diferente, que é um espaço com esse misticismo da cidade, e é sempre muito bom. Uma memória que tenha marcado ali das noites de antigamente na Ritmo, uma memória, consegue assim, não houve assim um episódio tantas que tenha ficado marcado? Era tantas noites seguidas, aquilo era quase noite sim mesmo, quando o Sérgio às vezes diz que era uma família, não é verdade, portanto nós éramos, o pessoal que lá ia já se conhecia. Eu sou da parte da enfermagem, na altura a enfermagem não era da UTAD, e havia até um bocado de rivalidade, embora fôssemos em menor número, mas era como dizia o Sérgio, todos os enfermeiros estás sempre cá. Portanto, havia aquela coisa, como havia o pessoal da UTAD que estava sempre, todas as noites nos encontrávamos, portanto, no final da noite havia ali um grupo de amigos que era como se fôssemos uma família, porque era ali que nos íamos encontrar, podíamos andar em bares diferentes, mas no final da noite era sagrado. Deixa-me só confidenciar uma coisa, e vai ao encontro daquilo que o Rui está a dizer. Há muita gente hoje em dia, e também vai ao encontro daquilo que Luís dizia, que não se fazem tantos filhos agora. Eu ia perguntar se alguém aqui casou na Ritmin. Não. Penso que não, mas era isso que eu ia reforçar. Há N exemplos, que se conheceram lá. Não é o caso, mas na altura da festa eu poderei apresentar-vos vários casais que se conheceram e casaram. Conheceram-se lá e casaram-se. Há vários. Claro, e uma memória fantástica, assim, que consiga recordar-se um dia diferente ou um episódio engraçado, não tem? Que viveu lá enquanto... Claro, eu vivi muitos, não é? Todos os dias era um dia diferente, apesar de ser dias, para mim, iguais, mas as noites nunca eram iguais, eram sempre diferentes. E os momentos, para mim, mais marcantes era sempre o fim da noite. Para mim, o fim da noite era o momento mais marcante. Porquê? Porque era a altura em que eu me queria ir embora, que me queria ir deitar, e eu punha sempre o Vitinho, e o pessoal era muito chato, e não me arredava um pé, e mais uma, e mais uma, e mais uma. Portanto, eu tinha vários momentos, não é? Mas era muito fastidioso estarmos aqui a contar. Para mim, o mais marcante era esse. O que também demonstrava, isto para demonstrar o amor que as pessoas tinham à casa e o gosto em estarem lá. Ou seja, quase todas as noites, depois do Vitinho, eu tinha sempre que passar mais uma ou duas, porque eles não rodavam o pé. E é engraçado, nestas Remembers, está-se a pensar a mesma coisa. Nestas Remembers, eu não sei se alguns já ficou até ao fim, mas chega ao fim e querem mais. É bom sinal, é sinal que
Era uma segunda casa a Ritmin. Sim, no fundo era. Às vezes uma primeira, se calhar, digo eu. Depois, se calhar, às vezes havia mais tempo passado lá. Se uma pessoa não dormisse em casa, era mesmo. Era sem dúvida, era o sítio onde uma pessoa acabava de estar mais tempo, não é? Ia todos os dias para a Ritmin ou não havia um dia só ao fim de semana? Porque estava a dizer que é do curso de... Como aluno, de se enfermagem. calhar todas as noites, tirando o domingo. Estava fechado? Exatamente, está fechado. Porque sou de cá de Vila Real, portanto o sábado ok. também estava cá, não é? Depois, trabalhando, quando fazia noites no hospital, claro que não podia ir, mas se calhar terminavam lá, as restantes acabavam lá. Alguém tem aqui filhos que estejam a frequentar também o Remember? Não tem. Não, porque não gostam do tipo de música. É música, pelo menos eu que digo, os meus filhos, já tenho 2 filhos com 24 anos gêmeos, e o que eles dizem é que aquele tipo de música não é para eles. Eles ouvem outro tipo O de meu diz o música. contrário. O meu diz, não vai, ainda não foi. Mas o meu diz o contrário. O meu só ouve. Eu hoje lhe disser, vais ouvir Talking Heads, vais ouvir The Smiths, The Pogues, ele vai ouvir de certeza. E Qual era assim a canção que mais gostava de ouvir quando... Psycho Killer de Talking Heads. E aqui? Eu, Metallica, Thunderman. É por isso que os meus filhos não vão lá. Ele não põe isso tantas vezes. Eu, por acaso, gosto muito de... É músico, não é? Sou músico, gosto muito da parte da geração da música dos anos 80, dos anos 90, dos anos 70, mas tenho sempre um amigo que costuma frequentar comigo, então acho que foi na penúltima edição, virou-se para mim e disse, pá, vou pedir James. Pronto, e então lá foi ele ter com o Sérgio, tenho que ouvir James. Aqui, qual era a música que o fazia sair da mesa em que estava com os amigos e ir dançar para a pista? Eu gostava muito e ainda gosto de Smiths. Qualquer música dos Smiths me faz ir para a pista, me faz viver as coisas de uma forma diferente. Aqui a Vera também era ex-cliente da Ritmin. Sim, já sou assim dos últimos anos, 3, 4 anos, mas sim, também fui frequentadora da Ritmin, sim. A Vera não conheceu o Sérgio na Ritmin. Não dentro deste contexto, mas sim, conheci o Sérgio na Ritmo e só um à parte. Nós íamos pedir que ele colocasse uma música e ele não colocava a música. Então vai ser praxado agora. Em relação à organização, como é que correm estas noites desde que iniciou o evento? Tem várias funções durante a noite, também faz fotografia, como é que as pessoas reagem? Muito bem, no geral todas as pessoas gostam e nós temos sempre o cuidado de ter sempre um mimo e dá 3 anos para cá que temos tido a passadeira vermelha, como se fosse todo um glamour e as pessoas gostam no geral e dão muito bom feedback a esta iniciativa que nós temos. Mas, sim. É uma tarefa muito importante porque vai ficar também para a posteridade, daqui por uns anos as pessoas vão se lembrar dessas fotografias. As pessoas costumam pedir as fotos ou pedir fotos antigas? Sim, as fotos ficam todas disponíveis na página do grupo da Ritmi, todas, e quando há um pedido individual, nós também cedemos essas fotos a todas as pessoas que tiverem interesse. O que é que as pessoas podem esperar agora para este 16 de maio? O habitual, que é o reencontro, matar saudades, reviver memórias, uma noite tranquila e divertida. Portanto, só coisas boas. Claro. Também vão ter surpresas, não é? Sim, mas não posso revelar. Claro. I get wings to fly. Oh.